Neste santo lugar, sua presença que sentir, a sua voz poder ouvir, com reverência e louvor. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, doador da eterna graça, do amor e do perdão. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, de joelho nos prostramos em humilde adoração. Olá, meu amigo, meu irmão, que prazer podermos estar aqui. 2024 já se iniciou e nós aí estamos cada vez mais perto do fim. Jesus, ele disse: quando vedes todas essas coisas acontecerem, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E nós estamos vendo um planeta completamente diferente, do qual há 40 anos atrás nós vivíamos mais tranquilo, mais sossegado, com o clima normal. Hoje está tudo fora de controle, mas Deus está no controle de tudo e Ele não vai abandonar aqueles que Ele prometeu que cuidaria de cada um de nós que buscássemos a presença dEle. É um prazer muito grande. Mais uma vez eu desejo um feliz ano novo para cada amigo, para cada irmão, que Deus possa habitar em vossos corações e que possamos nos fortalecer cada vez mais. Eu quero elevar uma oração ao Senhor, pedindo a direção de Deus para que tudo que for falado e cantado seja somente para a honra e para a glória do nosso Deus. Curvemos as nossas frontes. Santíssimo Deus e eterno Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo, eterno e poderoso nome. Obrigado, Senhor, pelo ano que tivemos em 2023. Houve muitas lutas, muitas dificuldades, mas também houve muitas vitórias, Senhor. Porque se estamos aqui hoje é porque o Senhor nos concedeu esse privilégio de podermos estar aqui para transmitir a Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas demais nos serão acrescentadas. E é assim que nós temos que agir, Senhor. Nos abençoe com a Tua presença, usa-nos como instrumento em Tuas mãos, na direção do Espírito Santo, na proteção dos santos anjos, por Jesus. Amém, Senhor. Eu gostaria de cantar um hino, a História da Redenção. É o título desse hino. Estendo os meus olhos por todo o universo, contemplo a obra que um dia criei. Bilhões de galáxias ocupam espaços, origem de tudo que amo e amei. Sistemas solares parecem incontáveis, os sóis e os planetas, os astros e estrelas. Que mundos são esses inimagináveis, e o cosmos de aspectos tão belos pro olhar. Eu sei quantos mundos criados existem e quantos os seres formados por mim. Não há um início, jamais terá fim, pois do meu grande amor tudo isso provém. Mas tem um lugar especial do infinito que mais se detém sempre o meu coração.
coração. O belo planeta, outrora perdido, que o homem um dia aqui veio habitar. Modelo de todo que dele é nascido, vivendo em pecado, a partir de Adão. Eu dei a Jesus o meu filho querido, trazendo a todos real redenção. A mente eterna de um Deus poderoso que sonda o universo e o teu coração. Não sei a trazer-te de toda alegria, exemplo daquele que tem o perdão. Vem já este dia que é tão esperado, cumprindo a promessa do nosso Senhor. De todas as nações Ele é o desejado, e todos confirmam que Deus é amor, banido para sempre toda maldade, o Rei do universo e do meu coração. Ele dá-me de novo eterna verdade, a paz ao amor dele é a salvação. Deus, Criador dos céus e da terra e tudo que nelas há. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus que libertou a Israel do cativeiro egípcio. Esse Deus que conduziu o seu povo e está conduzindo hoje. E eu quero refletir com os irmãos hoje, fazer uma reflexão sobre Êxodo, tá? Capítulo 1, versículo 1 em diante, para que nós possamos entender e compreender como que Deus trabalha na vida daqueles que buscam e como inimigos têm lutado para poder destruir o povo de Deus. Vamos aqui então no versículo 1 do capítulo 1 de Êxodo. São esses os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Azer. Todas essas pessoas, pois desceram de Jacó, com Jacó, e foram 70 pessoas. José e seus filhos já estavam lá. Inclusive foi José quem mandou buscar, resgatar aos seus irmãos, porque a terra estava numa calamidade muito grande, havia fome em toda a parte do planeta, e lá José, no Egito, Deus tinha revelado para ele, e ele tinha alimento para poder
manter as pessoas. No entanto, ele mandou buscar a sua família e ter um reencontro novamente com a sua família, porque faltou isso daí, né? E ali, depois que os irmãos de José, que a família toda venham, eles vão envelhecendo, eles vão morrendo, até que entra uma nova geração. E nessa nova geração entrou alguém que também estava ali para libertar o povo de Israel. Mas só que antes, como o povo de Deus se multiplicava grandemente, o rei do Egito, que não conheceu a José e aos seus irmãos, e a história que ele tinha lá dentro do Egito, como um homem que salvou o próprio Egito, ali, Faraó, o novo sucessor lá, ele não tem o conhecimento e pede, porque o povo de Deus estava se multiplicando grandemente, a nação estava crescendo, e Faraó ficou com medo. Ele falou, agora eles vão criar uma grande nação, os inimigos vão combater contra nós, eles vão se aliar e vão querer nos destruir, e vão sair das nossas terras, vão voltar para as terras deles. Então ele preparou uma estratégia, falando com as parteiras hebreias, da qual estavam ali, dizendo para que elas, quando nascesse um menino, elas dessem um jeito de matá-los, não deixando que nascesse. Mas se fosse filha mulher, poderia nascer. E nesse intervalo aí, nasceu quem? Nasceu Moisés. Moisés nasceu e foi guardado, porque o rei pediu para que todos, depois que as parteiras falaram que não tinham como matar as crianças, porque as hebreias, antes de chegar à parteira, elas já tinham dado à luz, ele falou, então, não consegui dessa forma, vou usar um outro meio. Vou pedir para meus soldados matarem todas as crianças de meninos de 1 ano em diante. E ali foi executado a ordem de Faraó. Mataram quase todas as crianças dos hebreus, para que não crescessem, se multiplicassem e se tornassem guerreiros no futuro e tomassem ao Egito. Esse era o pensamento de Faraó. Mas aí Moisés ele foi preservado. Ali Moisés vem dizendo no capítulo 2 assim, foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma mulher descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses, não podendo escondê-lo mais, por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou num carriçal à beira do rio, e ele foi parar aonde sua irmã Ana foi acompanhando, até que chegou onde estava a filha de Faraó. E ali a filha de Faraó, vendo aquele menino, sabia que ele era um hebreu, mas como ali naquele rio lá, tudo que vinha do mar, eles achavam que era um deus, então foi providência divina, era mais um deus, e ali Moisés foi levado para o palácio, e Moisés começou a aprender, a ser educado lá, né? Não no início, porque no início, quando Moisés foi pego pela filha de Faraó, a irmã que estava lá próximo, ela chegou e falou, porque a filha de Faraó não tinha como amamentar e cuidar, ela não tinha experiência e não tinha como fazer. Então ela pegou, devolveu, sem perceber, sem saber, devolveu a Moisés para a sua mãe original, e ali a sua mãe educou Moisés nos caminhos do Senhor, falando tudo o que aconteceu, por que eles estavam naquela situação. E ali depois Moisés, quando é desmamado, quando já está numa idade um pouquinho mais avançadinha, ele volta para o palácio para aprender todos os princípios do Egito, a cultura do Egito, para que ele pudesse se tornar um grande guerreiro e um sucessor de Faraó. E Moisés, ele realmente vai e começa, mas só que, num determinado ponto, Moisés já adulto, já tinha guerreado várias vezes, estava trabalhando lá por Egito, para que pudesse construir uma grande cidade, onde os hebreus estavam sendo escravizados, para poder fazer essa cidade, levantar essa grande cidade. Uma certa vez alguém está brigando e batendo num dos hebreus, e Moisés, vendo que ele estava maltratando, conversou com o soldado egípcio. O soldado egípcio não quis tomar conhecimento, disse que não tinha nada a ver e continuou a espancar. Moisés foi e defendeu e acabou matando o egípcio. E quando soube que Moisés tinha matado o egípcio, porque houve uma
uma briga entre irmãos hebreus, irmãos da mesma igreja, acabaram brigando e Moisés foi lá e lhes disseram: porventura, Moisés, você é o nosso chefe? Você é o nosso líder? Ou você vai fazer como você fez com o egípcio? E ali Moisés ficou desesperado e foi embora, fugindo para uma terra estranha, que está citada aqui no capítulo 2, versículo 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio estava espancando um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e de outro, vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancaste ao teu irmão, ao teu próximo? E o rapaz citou para Moisés: quem te pôs como príncipe por nós aqui? Ou por juiz? Pensa matar-me também como matou? Aí Moisés, ele não tinha mais, porque já foi descoberto e foi transmitido para o rei, e o rei ficou furioso, porque Moisés era egípcio, tinha um conhecimento, era hebreu, tinha um conhecimento que um hebreu matou um egípcio, e ali realmente poderia gerar uma grande revolta, uma revolução. Os egípcios ficaram com medo e queriam pegar Moisés e matar, mas Moisés, ele foge, ele vai lá para o lado de Midian, para as terras de Midian. Chegando lá, ele encontra no poço lá as mulheres, filhas de Jetro, apacentando as ovelhas. Há uma intriga ali também entre pastores, os homens não queriam deixar as irmãs, as filhas de Jetro, dar água aos seus cordeirinhos. Moisés vai lá e as defende. Então elas correm para a praia e diz: olha, um egípcio nos defendeu assim, 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 então tragam ele para cá. E ele foi levado para lá. Ele foi levado lá para Jetro, e lá ele casa com uma das filhas de Faraó, de Jetro, e lá constitui família. Só que Moisés depois, ele tem um encontro com Deus, que está relatado aqui no capítulo 3. Apacentava Moisés, versículo 1, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus em Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés ficou muito curioso, vendo aquele montinho de mato ali queimando, mas ele não se consumia. Moisés foi lá próximo e foi ver o que era. E ali o Senhor começa a conversar com Moisés. Então disse consigo mesmo: irei para lá. Ele foi. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire a sandália, porque o lugar em que você está é terra santa. O lugar que Moisés estava a presença de Deus, era um lugar diferenciado, era um lugar especial, é um lugar santo, é um lugar sagrado. Hoje, nós não estamos vendo mais esse lugar sagrado, assim como Deus falou para Moisés para tirar as sandálias. Hoje, pelo contrário, não estão tirando a sandália, estão entrando dentro da casa de Deus, fazendo do púlpito um teatro, fazendo um lugar de show, e não estão reverenciando mais o nosso Deus como ele deveria ser. Não estamos tirando a sandália assim para ter aquela reverência diante da presença de Deus. E aqui disse mais: eu sou o teu Deus, o teu Pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés se escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Hoje ninguém está temendo mais nada. Vai com aquilo que tem, coloca lá e faz o que tem que fazer lá, como se estivesse servindo ao Senhor. Não estão preocupados, não estão com princípios, mas com respeito, e entram lá como se fosse o monte do qual o Senhor falou. Quando você entrar aqui nesse local, aqui na frente,
que vai transmitir a minha palavra, é um lugar especial, é um lugar sagrado. Você tem que vir com toda reverência, com toda disciplina, com o melhor que você tem. E vão lá para frente como se tivessem numa rua, brincando, indo para um salão de baile, com uma roupa que não tem adoração verdadeiramente ao Senhor, mas a roupa não diz nada. Se a roupa não dissesse nada, lá no Jardim do Éden, quando Eva e Adão pecaram, Deus não precisaria de preparar uma roupa para eles. Quando eles fizeram a roupa para cobrir a nudez da figueira, Deus tirou e emolou um cordeirinho e colocou umas vestes para que pudesse cobrir a nudez daqueles lá, que era o sangue do cordeiro que representava Jesus naquela época. Quando Moisés, está aqui também relatado, que quando Araão e Moisés e seus irmãos vão para o sacerdócio, Deus fala, eles vão estar ali me representando. Então faça essa vestimenta para que eles entrem lá e me representem. Para que Deus então se preocupou com esses detalhes, se não tem problema nenhum a roupa? Deus podia deixar Adão e Eva com a figueira, depois com o tempo eles faziam uma roupa qualquer lá, estava bom. Eles não precisavam de fazer a roupa de Araão e seus filhos para ministrarem diante do Senhor. Não havia necessidade, a roupa que eles estavam estava bom, mas você vê que Deus se preocupou até com esse detalhe, e nós não se preocupamos mais, perdemos totalmente a reverência, o temor de Deus, não estamos pisando ali como se fosse um lugar santo, um lugar sagrado, estamos pisando num lugar onde qualquer um entra, faz o que quer e está tudo certo, e ninguém levanta a voz, e nós precisamos de levantar a voz, porque o Deus Criador entregou o seu Filho Jesus para nos resgatar do pecado. Que valor nós temos? Diante de um presidente, diante de um político, diante de qualquer outro que tem um cargo superior, você respeita, você anda dignamente, mas diante de Deus não precisa, anda de qualquer jeito. Muitos vão se perder justamente por esse fator. Creia você ou não. São coisas miúdas que você releva. Não, mas não tem. Tem sim. Se não tivesse, Deus não tinha se preocupado. Deus deixaria do jeito que está e está bom demais. Mas Deus se incomodou e fez o que era correto para que eles representassem a Deus. É que nem o correio. O correio ele tem o seu uniforme amarelo, você já identifica ele como correio. Um policial militar, quando ele está com a sua farda bonitinha, você já identifica ele. Agora, um cristão, quando vai para a igreja, sobe lá em cima, você não diz que aquele homem é um cristão. Porque ele está do jeito que ele vive durante o dia, ele coloca aquela roupa, os jovens, os adultos, e vão lá para frente e dizem que estão adorando a Deus. E aqui Moisés, ele vem e tem esse encontro com Deus, e Deus diz para que ele voltasse lá para o Egito para libertar o povo. Mas Moisés ele ficava muito preocupado, porque ele era um homem pesado de língua. Qualquer coisinha ele já se explodia, queria lá e resolver o problema na mão. E não era bem assim. Deus tinha que moldar a Moisés. E Deus já estava moldando a Moisés, porque Moisés, de ser um homem guerreiro, começou a cuidar de ovelhas. E as ovelhas, ele percebia que cada ovelhinha que estava ali de Jetro, ele tinha que cuidar com amor e carinho, para que elas pudessem estar firmes, fortes e dar lucro para ele, porque depois a lã era vendida. Então era um trabalho muito eficaz, da qual Moisés estava fazendo ali. E ali Moisés é incumbido, de levar a mensagem e salvar e resgatar o povo de Israel que estava sendo oprimido. Está relatado aqui no capítulo 4, onde Deus fala para Moisés, e Moisés diz, mas Senhor, se eu for para lá, eu vou morrer. O Senhor fala, não, fica tranquilo, Moisés. Olha aqui, olha. Respondeu Moisés, mas eis que não quererão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tem nas mãos? Respondeu, um bordão. Então disse-lhe, lança-o na terra, e lançou e se transformou em uma serpente, como nós sabemos. E depois ele colocou a mão dentro do seu corpo, passando a mão na pele. Estava leproso a mão dele quando ele tirou, e colocou novamente, e Deus também mostrou que Deus estava na frente de tudo, que Deus é que estava conduzindo ele para que ele pudesse estar ali e trazer
a povo de Israel a palavra de Deus para que eles tivessem esperança de ser liberto. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele fez. E aí eles realmente creram. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasses ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Deus estava conversando, dialogando com Moisés ali. E ele diz: vá, o grande eu sou te enviou. E Moisés, ele foi para lá, para o Egito. Moisés e Arão chegam no Egito. Quando chegam no Egito, diz para o povo: olha, Arão já, como porta-voz de Moisés, chega e já notifica: olha, o Deus enviou meu irmão Moisés para nos libertar das mãos de Faraó. O povo fica feliz, mas meio incrédulo ainda, porque Moisés andava no palácio, matou um egípcio, era filho da filha de Faraó, adotivo. Então eles ficaram tementes, até que Deus mostrou, falou para Moisés: lança a vara diante do povo e depois pega. Transformou em serpente, colocou a mão, o povo viu, falou: realmente Deus está com Moisés e Moisés vai nos libertar. Só que nesse momento, Arão e Moisés vão diante de Faraó e pede para Faraó para livrar, para deixar o povo livre. Olha aqui, os israelitas se queixam de Moisés. Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que nos trata assim aos teus servos? Palha se dá, porque eles tinham tudo, eles ganhavam, os egípcios davam a palha, eles só faziam tijolo. A partir daquele momento eles começaram a ser mais escravizados, mais judiados, porque Moisés veio trazer boas novas e dizendo que era para Faraó libertar, e Faraó disse: eu não conheço esse Deus. Então Moisés também joga a sua vara, o seu cajado, se transforma em serpente. E Faraó pega os seus magos ali, também jogam junto com elas umas serpentes, e diz que elas se transformaram em serpente. Só que a serpente de Moisés engole todas as outras, e eles ficaram desesperados, ficaram preocupados. Mas ainda assim Faraó não permitiu que fosse libertado o povo de Israel. E ali Moisés, ele luta, dizendo para que pudessem libertar. Então aí Deus começa a mostrar as pragas, uma a uma. A água se torna em sangue, para a gente adiantar aqui. A segunda praga, rãs. A terceira, piolho. A quarta praga, moscas. A quinta praga, peste nos animais. A sexta praga, úlceras. A sétima praga, chuva de pedras. A oitava praga, gafanhotos. A nona praga, trevas. E a praga mais desesperadora, da qual os egípcios não esperavam. E ali Deus disse que o povo seria libertado por Moisés, como instrumento de Deus. Quem liberta é Deus. Moisés só estava como instrumento. Então, na 10ª praga lá, o unigênito de todos que estavam ali dos egípcios iriam morrer. E ao povo de Deus que estava ali no Egito, disse: olha, matem um cordeiro, peguem o sangue e passam nos umbrais da porta, porque a morte passará por cima. E isso foi feito, e quando veio a 10ª praga, veio e ali todos os filhos, inclusive o filho de Faraó, morreu, e ele disse: pega o teu povo e sai. Vai daqui, porque nós não queremos mais que vocês habitem aqui no nosso meio. No início ele estava com medo que o povo ia crescer, e aí ele viu que Deus estava no controle, porque Faraó não queria, em hipótese alguma, deixar o povo ir adorar a Deus. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito. Todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono,
até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Tudo ali morreria. E ali Deus cumpriu com a sua promessa, porque libertou, e ali Deus dá a liberdade. Dá a liberdade para que Faraó libertasse o povo. E aqui no capítulo 12, versículo 13, aqui vem dizendo: assim partiram os filhos de Israel de Ramassés, os filhos de Israel, de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com ele, olha, prestem bem atenção aqui no versículo 38 do capítulo 12. Subiu também com eles misto de gente, ovelhas, gado e muitíssimos animais. Então, quando saiu o povo de Israel, alguns egípcios que estavam vendo os milagres, o poder desse Deus maravilhoso, se uniram, pediram lá para irem embora também, querendo sair do Egito, para não sofrerem, porque eles perceberam que o povo de Israel tinha um Deus poderoso, e eles queriam, e de outras nações que estavam ali no meio também, cativas, saíram, levaram, e nesse meio que estava ali, essa turma toda aí, então o povo de Israel vai embora, todos contentes, cantando, inclusive eles tiveram, vamos dizer assim, o seu 13º, porque cada egípcio tinha que dar os utensílios, que era o valor do trabalho, por construir a grande cidade que estava sendo, e eles deram os seus pingentes, os seus ouro, joia, pedras preciosas, e o povo de Israel foi pegando e saindo do Egito contente, tranquilo, em paz, cantando. Quando não, Moisés está conduzindo o povo, chega de frente para o Mar Vermelho. De um lado montanha, do outro lado montanha, e aqueles que estavam com Moisés: Moisés, você está brincando com a gente? Você nos tirou do Egito e nos trouxe aqui, nós não temos para onde ir? Para onde nós vamos? E nesse meio intervalo, o faraó estava lá, os seus líderes falaram: não, nós deixamos eles fugirem, a nossa mão de obra, vamos buscá-los novamente. E o povo dos soldados de Faraó vieram com a sua cavalaria, outros homens a pé, uma multidão de soldados, para pegar novamente, resgatar os egípcios, os hebreus, e levar de volta para continuar sendo escravo. E ali eles falaram: Moisés, você está brincando com nós? E aí, de longe, alguns homens que estão um pouco mais atrás, vêm correndo e falam: olha, os soldados de Faraó vêm vindo aí para nos matar. E agora, que situação que o povo se encontra? Não tem para onde ir, porque tem 600.000 homens, mas tem velhos, tem crianças, tem idosas, mulheres também, para subir as montanhas, não iriam conseguir. Para atravessar a nado, não tinha como. Ficaram ali num enrosco muito grande, sem solução. E o desespero e a murmuração vinha em cima de todos. E ali, Deus conversa com Moisés. Por que vocês estão preocupados, Moisés? Eu não tirei vocês com mão forte da terra de Israel, da terra do Egito, não libertei Israel da terra do Egito. Eu estou conduzindo vocês. Diga ao povo que marche. E o povo, Moisés, colocou a sua vara, bateu no mar, e o mar se abriu. Um fenômeno jamais acontecido em todas as épocas. E o mar se abre e o povo começa a caminhar maravilhosamente, cantando novamente, porque Deus está com eles. E eles atravessam o mar. E o povo de Faraó vem no meio do mar, Moisés do outro lado, todos passaram seguros, porque Deus os conduziu, e ali Faraó e os seus líderes acabam perecendo, e Deus mostra o seu poder diante de todos os que estão ao redor. Quantos milagres Deus não tem operado na vida do teu povo, mas ainda assim o teu povo tem rejeitado a Deus. Quantas vezes Deus tem feito o melhor por nós e nós não fazemos o melhor por Deus. Fazemos aquilo que achamos que está certo. Essa crise, essa época que Israel passou, esse desespero que Israel passou, muito em breve nós iremos passar também. Não digo literalmente que nós vamos atravessar um mar da forma que atravessou,
mas nós vamos passar por dificuldades. Aqueles que verdadeiramente estão buscando a presença de Deus, vai passar por dificuldade, porque o planeta em si já está mostrando o caos que se encontram. Nós estamos aí ouvindo vários relatos aí que haverá um apagão, porque o sol está aquecendo muito e vai haver um apagão de meses, aonde não vai ter internet, não vai ter eletricidade, não vai ter como comprar, porque não vai ter quem vender, porque não vai ter dinheiro, o cartão, o Pix, você não vai poder fazer, porque não tem luz, não tem água, não tem eletricidade, não tem meio de comunicação, você vai ter que se virar. Aqueles que estão buscando a presença de Deus, Deus não vai deixar faltar o pão e a água. Mas aqueles que estão recusando abrir o coração para Jesus, esses daí vão sentir na pele a tristeza de ficar longe de Deus. E aqui Moisés, ele pega o seu povo, ele conduz o seu povo. Primeiro obstáculo, o seu povo começa a murmurar. Segundo obstáculo, que é a falta de água, o povo murmura de novo. Terceiro obstáculo, falta de alimento, Deus dá o maná, dá o alimento, mas o povo ainda não quer o maná, eles querem comer carne, eles querem carne que comiam no Egito, querem voltar para o Egito porque lá tinha pão, tinha alho, tinha tudo, tinha maior mordomia, mas não deixavam de ser escravos. E hoje eu vejo, no mundo inteiro, como que o ser humano ainda continua sendo escravo e não percebe. Você tem que pagar imposto disso, imposto daquilo, e o governo te explora cada vez mais, muitas vezes você não tem mais dinheiro para pagar uma conta de luz, eles não querem saber, eles vão lá e cortam, eles não estão preocupados com você. A casa que você tem não é sua, porque você tem que pagar imposto, se não pagar, o governo toma. O carro que você tem não é seu, porque se você não pagar os impostos, é tomado também. Tudo é através dos impostos. Então você percebe que você ainda é um escravo e não consegue se libertar. Ah, mas eu já estou liberto, eu estou indo para a igreja, eu estou cantando, pulando, eu estou gritando. Não, Deus não quer esse tipo de crente, esse tipo de evangélico. Ele quer um evangélico, alguém que realmente que crê em Deus e siga os princípios de Deus, que tenha reverência, que tenha o temor de Deus, que tire as sandálias quando vá à casa do Senhor, que realmente reverencie a Deus com respeito, com toda a dignidade. Não aqueles que vão somente para ter um entretenimento, para poder passar um final de semana, ter um encontro com os amigos lá. Não, Deus não quer esse tipo de pessoas. Ele quer aqueles que temem a Ele e respeitem a Ele, aqueles que honram o nome dEle. Assim como Moisés, na sua jornada, ele estava sempre ali buscando a presença, qualquer problema que surgia, ele ia, juntamente com Arão, dobrava os joelhos e clamava: Senhor, nos ajude, nos fortaleça, porque o povo está dessa forma, o povo está da outra forma. Então ali Deus ia mandando toda a solução para Moisés, e o povo via os milagres de Deus, e ainda assim o povo de Deus, que se dizia povo de Deus, lembrem-se lá no capítulo, aqui no capítulo 12, versículo 38, que subiram muitas pessoas que não eram do povo de Deus. E aqueles que fizeram, vieram de outra localidade e trouxeram aquilo que eles tinham aprendido dos outros deuses para tentar implantar dentro da igreja de Deus. E ali começava a haver murmurações, porque o povo de Deus dava ouvido e começava as murmurações, porque eles acreditavam que os deuses do egípcio eram até mais poderosos, mas ali eles viram. De outras nações, eles viram que não, Deus era poderoso. E hoje não é diferente. Você vê que as pessoas estão tendo estudo bíblico, mas elas entram para a igreja com os mesmos princípios, trazem para dentro da igreja, se tornam líderes, se tornam pastores e colocam a sua metodologia ali, achando que estão levando o povo para Deus, estão distanciando o povo de Deus, porque estão caminhando no caminho largo e não num caminho estreito. Porque você percebe que entre um lado do mar e o outro lado do mar, o caminho era estreito, mas Deus conduziu o seu povo pelo caminho estreito e eles atravessaram o mar. Aquele caminho bem estreito, bem dificultoso, mas ali eles foram e atravessaram. Enquanto muitos estão querendo hoje, dentro da igreja, atravessar um caminho largo, trazendo o mundo para dentro da igreja, através das músicas, através do vestuário, através da compostura. Não estão preocupados mais em tirar as sandálias e reverenciar ao Senhor. Estão somente lá, como eu disse, para poder passar um final de semana, ou uma quarta-feira à noite que vá, ou num domingo,
e aí vou lá, tenho aquele momento com Deus, depois volto para casa, vou ser a mesma coisa, mas vou para a igreja, não vou para adorar não, vou só para lá, para ouvir, depois eu volto, vou ouvir boas músicas, não louvores, músicas, e está bom demais, e assim por diante. Então, Deus, Ele tem um plano na vida de cada um de nós. Deus, Ele quer que nós busquemos a Ele, que nós entregamos o nosso coração para Ele, para que Ele possa nos conduzir em segurança. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus, Ele ama a cada ser humano. Ele não ama, Ele ama ao pecador, mas abomina o pecado. E muitos continuam ainda no pecado. E aí, aqui em Êxodo, capítulo 20, Deus está caminhando com o seu povo, Deus está no meio do seu povo, e Deus diz assim: Moisés, eu vou dar agora para eles o que está desde o princípio, desde o jardim do Éden, os 10 mandamentos, desde o princípio. Então Deus deu os mandamentos para Moisés, conversou com Moisés, entregou as tábuas do mandamento para Moisés, para que Moisés pudesse mostrar para o povo, falar para o povo, e o povo obedecer aquilo que Deus tinha determinado. Depois você pode ler na sua casa, está relatado aqui em Êxodo, capítulo 20, de 1 em diante, você pode ler até o versículo 17, do capítulo 20, versículo 1 até o 17, você pode ler, e você vai entender o propósito, a carta de amor. Os mandamentos são carta de amor para mim e para você, da qual o Senhor nos deu. Então Deus, desde lá do início, quando o povo estava sofrendo, após a morte dos apóstolos, Faraó, que não conhecia José, colocou opressão em cima do povo de Deus, mas Deus, vendo aquela situação, Ele vai e liberta ao seu povo, e liberta outros que estão ali também. Mas muitos se deixam levar pela influência daqueles que não têm o temor de Deus e começaram a criar divisões dentro da igreja. E aqui Moisés, ele diz que ele está ali. Moisés, mediador entre o povo de Deus. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis diante de Deus. O povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se achegou à nuvem escura, onde Deus se estava. E quantos não estão se escondendo de Deus hoje? Assim como Adão, quando pecou, juntamente com a sua esposa Eva, se esconderam de Deus porque temiam a presença de Deus, não queria que Deus descobrisse que eles tinham pecado, mas ali Deus já conhecia. Deus conhece o meu e o seu coração. Não adianta eu querer enganar a Deus, porque eu não vou servir ao mundo e servir a Deus. Ou eu sirvo ao mundo, ou eu sirvo a Deus, porque eu não posso ficar dividido. Então eu quero servir a Deus. E como que eu sirvo a Deus? Aí você lê Êxodo capítulo 20, vê o que Deus pede de você, se você está realmente correspondendo àquilo que Deus está falando com você aqui em Êxodo capítulo 20. Porque Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, o que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus te tirou também da servidão, das drogas, da bebedice, da prostituição, da lascívia, do roubo. Deus te libertou desses males que te afundariam cada vez mais, para que você pudesse ser nova criatura. Então, nada mais justo do que louvar a esse Deus maravilhoso que tem nos libertado. E eu quero cantar agora um louvor. Gostaria que você prestasse atenção neste louvor. De suas mãos vem o pão que nos mantém, um teto deu para nos abrigar também.
nos dá esperanças e forças para lutar. Que mais nos resta se não a Deus louvar? Eu louvarei nosso Deus por sua proteção e amor, pelo poder que nos torna filhos teus, a Ele meu louvor. Só Ele pode mudar o coração, fazer-nos justos assim como Ele é. Só dele vem o amor e a compreensão, para nos amar uns aos outros como irmãos. Eu louvarei nosso Deus por sua proteção e amor, pelo poder que nos torna os filhos teus, a Ele meu louvor. Eu louvarei nosso Deus por sua proteção e amor, pelo poder que nos torna filhos teus, a Ele meu, a Ele meu louvor, a Ele o meu louvor. Tenho certeza que você quer ter esse encontro com Jesus e a oportunidade está aí. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você só é enganado se você quiser, porque a Bíblia, ela te mostra o caminho, ela te clareia a visão. Agora, se você quiser ouvir e não examinar as Escrituras, você pode estar 40, 50, 60 anos dentro da igreja, estará perdido dentro da igreja. Que você possa abrir o coração, porque Jesus está à porta, batendo. Abra o coração e deixe Jesus entrar e conduzir a tua vida. Esse é o nosso desejo e oração. Amém.